Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro, de Tom Cardoso. Capítulo 20. 150 ideias por minuto. No início de 1994, o presidente do Botafogo de Ribeirão Preto, Laerte Alves, tomou a decisão mais ousada de seu mandato, convidar Sócrates para ser o novo coordenador de esportes do clube. Parte dos conselheiros se manifestou contra a nomeação, lembrando que o ex-jogador não tinha o menor cacuete para o cargo e que seu espírito libertário podia contaminar os atletas mais jovens, ainda em formação. Laerte acalmou os conselheiros. O novo coordenador não teria qualquer ingerência sobre o trabalho do técnico José Gali Neto. A ideia era que ele ajudasse a implantar o projeto do novo centro de treinamento e colocasse os serviços da MESC Medicine Soccer Center à disposição do departamento médico do clube. Sócrates, que tinha uma ligação afetiva com o time, aceitou a oferta. O Botafogo disputava a Série A2 do Campeonato Paulista. Gali Neto não conseguia dar ritmo ao time, que era liderado em campo por um velho conhecido de Sócrates, perto de encerrar a carreira, Birubiru. O jogador voluntarioso que nos tempos de democracia corintiana ocupava todos os espaços do campo, marcando e chegando à frente para fazer gols decisivos, dera lugar a um cansado meio-campista de 35 anos. Tudo indicava que o tricolor de Ribeirão passaria mais um ano na segunda divisão. Laerte Alves quebrou a promessa feita aos conselheiros e tomou a segunda decisão mais ousada do mandato. Demitiu Gali e convidou o coordenador de esportes para assumir o comando técnico da equipe. Sócrates teria apenas um dia para ajustar o time para a partida contra o São Carlense, no estádio Santa Cruz. Os jogadores, acostumados a intermináveis conversas com a comissão técnica durante os treinamentos, que se transformavam em palestras motivacionais depois das derrotas, adotaram o estilo lacônico do novo treinador, que não disse uma só palavra a eles, nem mesmo durante o sonolento empate de 0-0 contra o São Carlense. Preocupado com a pouca disposição ofensiva da equipe, Sócrates pediu a Laerte Alves que contratasse o lateral direito Edson Boaro, seu ex-companheiro de Corinthians em seleção brasileira. Aos 35 anos, também aí em fim de carreira, Edson resistiu ao convite. Não tinha mais fôlego para apoiar o ataque. Mas Sócrates o tranquilizou. A sombra das tribunas o faria companhia quando preciso. Na partida seguinte, o Botafogo enfrentaria nada menos que o grande rival, o Comercial. O Come Fogo, o primeiro e único com Sócrates como treinador, parou a cidade. João da Silva Neto, o Cebinho, massagista do Botafogo e um dos mais antigos funcionários do clube, ele conhecia Sócrates como ninguém. Lembra que o Botafogo entrou em campo relaxado, sem a obrigação de vencer a partida. Já era reflexo da chegada do novo comandante. O mais original dos jogadores jamais seria um técnico convencional, Cebinho conta. O Sócrates era um técnico diferente. Ele quase não falava com os jogadores. Quando não tinha algo para dizer, chamava o cara, falava baixinho com aquele jeitão dele. Os jogadores gostavam dele. Não pegava no pé de ninguém, não ficava à beira do gramado gritando e os treinamentos costumavam durar pouco. Normalmente ele colocava a turma para jogar e ficava só observando. O jogo contra o Comercial foi duro. Estava muito quente em Ribeirão. No intervalo, já no vestiário, o Sócrates me pediu gelo. Eu era massagista, sempre tinha gelo comigo. Não acreditei quando vi o Sócrates colocando gelo num freezer, lotado de cerveja. Os jogadores ali sentados, esperando as instruções do técnico e o Magrão preocupado em manter a cerveja gelada. Durante o segundo tempo, um jogador nosso se machucou e eu tive de pedir emprestado gelo para o massagista do Comercial. Botafogo e Comercial empataram em 2-2. O tricolor de Ribeirão Preto fez uma das melhores partidas no campeonato. Parecia menos inseguro em campo e com mais vocação ofensiva. O time de Sócrates jogaria sempre para frente. Ele não decepcionaria o velho mestre Tele Santana, na época com graves problemas de saúde. Após uma vitória sobre o Noroeste de Bauru por 3-2 e a derrota para o 15 de Jaú por 1-0, ambas fora de casa, o Botafogo enfrentaria em Ribeirão o Paraguaçuense.
com a obrigação de vencer e manter as chances de subir à primeira divisão. Sócrates convocou o grupo para uma conversa após o treinamento. Em 5 minutos explicou qual seria a tática adotada contra o Paraguaçuense. Durante os primeiros 10 minutos de jogo, o time marcaria sob pressão a saída de bola do adversário e jogaria em função do ponta esquerda Toninho, que receberia todas as bolas e teria liberdade para tentar o drible em direção ao gol. No livro Botafogo, uma história de amor e glória, de Igor Ramos, Sócrates conta que a escolha tática desagradou ao supervisor técnico do Botafogo, Milton Bueno, o Tiri, outra figura lendária do clube, um dos responsáveis por promover o próprio Sócrates para o time profissional em 1973. Eu disse para o ponta Toninho, nos primeiros 10 minutos nos primeiros 10 minutos só você vai jogar. Eu quero que você drible o lateral direito até matá-lo, mas não quero que você cruze nenhuma bola, porque quero que você vá e volte, que nem o Zé Mário fazia. Cheguei para o resto do time e orientei que todas as bolas no começo do jogo seriam para o Toninho. E ele matou o cara, era driblador, ciscou, gingou para todo lado. A torcida estava a nosso favor, mas não saiu o gol. Quando entrei no vestiário, no intervalo, lá estava o Tiri dando uma bronca nos caras, dizendo que eles não queriam correr, quando na verdade o meu time estava correndo pra caramba. Eu pensei, fudeu, né? Ele está me desautorizando. Mas como eu nunca iria brigar com o Tiri, esperei ele acabar de falar e pedir licença. Juntei os caras e disse a eles: esqueçam o que ele falou. Eu estou extremamente convicto de que vocês fizeram exatamente aquilo que eu quis. Agora não precisa mais marcar pressão. Está 0-0, mas o jogo está ganho. Botafogo venceu por 3-1. Porra. Sócrates não quis medir forças com Tiri. Aceitou o convite para ministrar palestras no Japão e pediu demissão. Sebinho lamentou a saída do ídolo, mas nunca mais teve de pedir gelo para o massagista do time adversário. Em julho de 1995, Sócrates recebeu o convite da direção do canal Sport TV da Globosat, recém-criada programadora de TV por assinatura da Rede Globo, especializada em transmissões e programas esportivos, para comentar os dois jogos das finais do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, disputados em Ribeirão Preto. Os diretores do Sport TV aproveitaram a presença de Sócrates na cidade para convidá-lo, se ele se saísse bem. O plano era fazer uma proposta para que o ex-jogador integrasse a primeira bancada de comentaristas do canal esportivo. A partida começaria às 16 horas e o combinado era que Sócrates e o outro comentarista, o jornalista Mauro Betting, chegassem à cabine da emissora pelo menos 3 horas antes do jogo. Era uma final de campeonato e o Sport TV abriria as transmissões às 14 horas. Faltando 1 hora para o início do clássico, nenhuma notícia de Sócrates. Os diretores entraram em pânico. Durante toda a semana, o canal esportivo anunciara o ex-ídolo corintiano como a grande estrela da transmissão. Os produtores ligaram para a casa de seu Raimundo, de amigos, de parentes, mas não conseguiram localizá-lo, nem conseguiriam. Naquele exato momento, Sócrates voltava de carro de Jardinópolis, a 20 quilômetros de Ribeirão, onde passara a tarde na fazenda do compadre Maurinho Sacchi. Corinthians e Palmeiras já estavam em campo quando Sócrates entrou na cabine. O produtor jogou na cadeira e colocou o microfone no momento em que o narrador Carlos Fernando Schiner anunciava a escalação das duas equipes. O ex-jogador entraria logo depois. Teria 2 minutos para fazer uma rápida análise da partida, comentando as virtudes e os defeitos de cada time. Carlos Fernando apresentou Sócrates. Amigo assinante Sport TV, agora vou passar a bola para um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Boa tarde, Dr. Sócrates. Durante a semana, os dois comentaristas haviam passado por um rápido treinamento para se adaptar aos padrões da emissora. Sócrates, porém, nem se lembrou de que deveria cumprimentar o assinante Sport TV e não o telespectador. Muito menos que tinha apenas 1 minuto e meio para fazer um comentário objetivo sobre o que ele esperava do jogo. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Carlos Fernando. Seja bem-vindo, Magrão. O que esperar desse grande clássico? Gente, desculpe pelo atraso. Eu estava no sítio do Maurinho, comendo uma carninha com os amigos. Sócrates ignorou a cartilha da emissora e comportou-se como se ainda estivesse no churrasco com a rapaziada em Jardinópolis. Ele era um corintiano e não um imparcial e equilibrado comentarista. Aprende, Juca Kfouri.
Quando o Palmeiras a pressionou e Sócrates foi chamado para comentar, todos tiveram a certeza de que seria mesmo impossível enquadrá-lo. Pô, o Timão tem que ir pra frente, não pode deixar a porcada, como era chamada a torcida do Palmeiras, tomar conta do jogo. O clássico terminou empatado em 1-1. Mauro Betting recebeu uma missão de última hora dos diretores do Sport TV, procurar um comentarista identificado como Palmeiras, para substituir Sócrates para a grande final marcada para a semana seguinte, também no domingo. Betting conta. No dia seguinte à transmissão, me liga a chefia do Sport TV lá do Rio. Mauro, fudeu, você precisa ajudar a arrumar um comentarista, mas tem de ser palmeirense. O Sócrates torceu tanto durante a transmissão que recebemos dezenas de telefonemas exigindo a presença de um palmeirense no jogo da final. Dá um jeito aí, por favor. Eu pensei na mesma hora no Ademir da Guia, grande ídolo do Palmeiras e tal, mas o Ademir era tímido, tinha dificuldade para falar, não seria um bom comentarista, muito menos para contrapor Sócrates. Aí liguei para o Vanderlei Luxemburgo, que também tinha uma identificação com o Palmeiras por ter sido o técnico campeão com o time depois de tantos anos, mas o Lucha não podia, não ia dar tempo. Conversei com o diretor e disse para ele dar mais uma oportunidade para o Magrão, e ele, tudo bem, vamos tentar segurar o Sócrates, mas pede para ele não beber com os amigos antes do jogo. Sócrates atrasou-se menos para a segunda e decisiva partida entre Corinthians e Palmeiras. Uma hora antes do início do jogo, os produtores receberam a notícia de que o ex-corintiano já entrava no estádio Santa Cruz. Mas, para a surpresa de todos, Sócrates não subiu direto para a cabine, como combinado. Surgiu no gramado ao lado do repórter da emissora. Os diretores entraram em pânico. Se não conseguiam controlá-lo na cabine, imagina ali distante, no campo. Recebido pela torcida uniformizada Gaviões da Fiel aos gritos de Doutor, eu não me engano, o seu coração é corintiano, Sócrates agradeceu a homenagem e passou a bater palmas, com as mãos para cima, regendo a massa, com o uniforme do Sport TV. Na transmissão, já dentro da cabine, o passional comentarista também não sossegou. Gritou gol junto com o locutor quando o ponta Elivelto acertou um petardo de fora da área, desempatando o jogo e dando o título de campeão paulista de 1995 ao Corinthians. Àquela altura, os diretores do Sport TV já tinham desistido de enquadrá-lo. Para o seu lugar, o canal esportivo contratou um outro ex-corintiano, tão maluco quanto Sócrates, mas que surpreendentemente soube se adaptar ao engessado padrão da emissora, Walter Casagrande Jr. Em fevereiro de 1996, Sócrates aceitou o convite para comandar a Liga Universitária de Quito, LDU, uma das forças do futebol equatoriano. Os amigos sabiam que Sócrates viajara para Quito já pensando na volta. O ex-jogador recém-separado da segunda mulher, a tenista Silvana Campos, não aguentaria muito tempo longe da nova namorada, uma estonteante modelo de 18 anos. O plano de Sócrates era implantar um sistema de autogestão nos moldes da democracia corintiana. Durante as negociações com os dirigentes da LDU, o brasileiro tentou explicar, em portunhol, qual seria o seu método de trabalho. Submeteria a voto com a participação dos jogadores e da comissão técnica, do massagista ao treinador, com peso igual para todos. Questões importantes para o clube, entre elas o fim da concentração para atletas casados e a participação dos jogadores nas decisões do conselho. Os dirigentes equatorianos não entenderam nada, mas deslumbrados com a chance de ter como técnico o capitão da seleção de 82, concordaram com todas as reivindicações de Sócrates e o levaram imediatamente para Quito. 2 meses depois da chegada a Quito, Sócrates já estava de volta ao Brasil. E não era por causa apenas da nova namorada. A imprensa equatoriana, Sócrates alegou problemas pessoais e profissionais para deixar o cargo. Em 5 rodadas do campeonato equatoriano, não conseguiu impor sua filosofia dentro e fora de campo. Os jogadores tiveram dificuldades para assimilar o ritmo cadenciado e de toque de bola proposto pelo técnico brasileiro. E os dirigentes não entenderam nada quando Sócrates convocou o massagista e o roupeiro para participar da reunião da comissão técnica. A torcida também não teve paciência, exigiu a demissão do técnico após a derrota para o Nacional por 1-0, a terceira em 5 jogos. Assim que voltou de Quito, Sócrates recebeu a proposta de 2 clubes de força intermediária para seguir a carreira de treinador. Recusou ambas. Durante as negociações sentiu que teria, assim como na LDU, enormes dificuldades para aplicar um modelo de autogestão nos moldes da democracia corintiana. A carreira de treinador foi interrompida por um tempo indeterminado. Sócrates passaria os 3 anos seguintes longe do futebol, organizando etapas da Copa Davis de tênis em Ribeirão Preto
e expandindo os negócios. Amigos o convenceram a entrar de sócio em um centro odontológico em Franca, interior de São Paulo, e numa empresa de cosméticos próxima a Ribeirão. Sem a mínima vocação para microempresário, e já com saudade do futebol, Sócrates deixou os negócios de lado para se aventurar novamente como treinador. Seria mesmo uma aventura, das grandes. Em novembro de 1999, ele assumiria o comando da Cabo Friense, o charmoso time de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez desde a saída do Corinthians, Sócrates teria todas as condições para adotar o tão sonhado modelo de autogestão. O coordenador técnico do clube era um velho parceiro de seleção brasileira e Flamengo, o ex-lateral direito Leandro, auxiliado por ninguém menos do que Renato Gaúcho, o polêmico e temperamental ponta-direita, recém-aposentado. Não seria muito difícil convencê-los a abolir a concentração, até mesmo para os solteiros. Bastou uma semana para Sócrates sacudir a pacata cidade da região dos lagos. Ao saber que o conselho do clube autorizara a troca do nome do time de Associação Desportiva Cabo-Friense para Cabo Frio Futebol Clube, a prefeitura local era a maior investidora da equipe. O novo técnico sugeriu ao presidente Luiz Gonzaga Lima que organizasse um plebiscito na cidade para que toda a população escolhesse as cores da nova camisa. Sócrates ainda pediu a contratação imediata de um psicólogo para fazer palestras sobre sexo e doenças venéreas aos jogadores e a inclusão pelo preparador físico de métodos de capoeira e da técnica chinesa de Tai Chi Chuan durante os exercícios físicos. Não era uma imposição, tudo seria decidido por meio de voto. O sereno Leandro não estava preparado para o furacão Sócrates, ele conta. Foi uma temporada maravilhosa, mas também muito intensa. Sócrates ficou hospedado na pousada dos meus pais aqui em Cabo Frio. Ficamos grudados o tempo todo, no clube e fora dele. E não era fácil, o Magrão tinha 150 ideias por minuto. Um dia eu o encontrei no café da manhã e ele, Leandro, precisamos comprar computadores para os jogadores. Os caras precisam se conectar ao mundo, aprender, deixar de ser provincianos. A nossa verba era apertada, não dava para comprar nenhuma impressora. Ele ficou muito impressionado com o baixo nível escolar dos jogadores. Chegou a criar um painel informativo no vestiário. Todos os dias antes de começar os treinamentos, o jogador tinha de colar uma manchete de um jornal e discuti-la em grupo. Durante os 3 meses que ele treinou o time, ninguém se concentrou. No Cabo Frio, tudo podia. O próprio Sócrates treinava a equipe de bermuda e quase não conversava com os jogadores. Mandaram um grupo ficar brincando com a bola no ataque. Deixava-os livres, desde que jogassem para frente. Tinha horror de retranca. Apesar da vocação ofensiva do seu treinador, o Cabo Frio chegou à liderança do Campeonato Carioca da Segunda Divisão com um retrospecto curioso. 6 jogos, 3 vitórias com 3 gols marcados e todos eles contra. O que levou Sócrates a brincar com os jornalistas. A nossa única jogada ensaiada é o gol contra dos outros. Matéria da Placar de novembro de 1999. A democracia de Cabo Frio. Foi assim como a corintiana deu resultado. O time subiu para a divisão de elite do futebol carioca. Sem seu treinador de origem, no meio do caminho, ao perceber que as lideranças locais aproveitavam o sucesso do clube para faturar politicamente, Sócrates pulou fora. Largou tudo e foi para o sítio do amigo Maurinho Saqui, em Jardinópolis, próximo a Ribeirão. O sossego durou pouco. Lula e o PT tinham planos para ele. O difícil seria convencê-lo a abraçar a vida pública depois da frustrada experiência como secretário de esportes de Ribeirão Preto.